Então, pessoal, nessa aula a gente vai ver a parte de formatação condicional. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar os números aqui de 1 a 20. 20. E a gente vai colocar a formatação aqui em cima para vocês poderem ir vendo. Vocês podem ver aqui que a gente tem várias formas de formatação condicional. E da mesma forma que colar a gente tinha os atalhos, então, por exemplo, a gente tinha esses atalhos aqui, também acontece a mesma coisa na formatação condicional. Quando você abre aqui, isso aqui são todos atalhos para você colocar tipos de formatação diferentes. Então vamos lá. O primeiro tipo que você pode colocar aqui é realçar a célula. Então você pode realçar as células que são maior do que algum valor, menor do que um valor, estão entre dois valores, é igual a um valor, o texto contém alguma coisa, tem valor duplicado. Então, por exemplo, eu vou colocar é menor do que, e aí me dá aqui 10,5 assim como padrão, mas eu vou escolher na verdade uma célula. Para você escolher uma célula é só você clicar numa célula, ou então você clica aqui, e aí você escolhe uma célula. Eu vou escolher, por exemplo, a B10. E aqui você tem os tipos de preenchimento que você pode ter. Ele tem alguns padrões, então, por exemplo, amarelo com texto amarelo escuro, enfim. Texto vermelho, borda vermelha. Ou então você pode personalizar o seu formato naquela caixa de formatos que a gente já viu nas últimas aulas. Eu vou deixar esse amarelo aqui mesmo. E agora reparem, eu coloquei menor do que a B10. A B10 tem valor 5, tudo que for menor que 5 ele vai formatar. E agora, com a formatação condicional, por exemplo, se eu mudar esse valor aqui para, por exemplo, 15, olha o que acontece. Ele já adiciona o formato em tudo. E outra coisa que eu queria mostrar também é que, se eu tiver um formato aqui nessas células, então, por exemplo, eu vou pintar essas células de cinza, e a minha formatação condicional for completa, for feita, por exemplo, aqui eu coloquei o valor 12. Repara que a formatação condicional, ela substitui, ou seja, ela fica sobreposta à formatação normal da célula. E se você tiver duas formatações condicionais, ele vai meio que mesclar as duas. Ele vai fazer as duas. Se, por exemplo, se as duas pintam a célula de uma cor, só vai ficar uma única cor. Uma das duas formatações. Mas se uma modifica a célula para amarelo e outra modifica a célula para real, por exemplo. Então vamos lá. Realçar menor do que. Agora eu vou colocar aqui menor do que a B11. E a gente vem formato personalizado, número, moeda. Ok. Repara, tudo que for menor, eu vou deletar até essas outras aqui, para não confundir. Tudo que for menor do que essa célula aqui, ele vai colocar como real. Então, por exemplo, eu vou colocar agora 10. Repara, isso daqui foi formatado como real, mas elas também estão amarelas com texto amarelo. Por quê? Porque elas também estão cumprindo essa outra formatação condicional. Então, ele vai mesclar à medida do possível a formatação condicional. Se as duas fizerem a mesma coisa, ele, por exemplo, pintar a célula de uma cor, ele não vai ter como pintar a célula de duas cores, mas nesses casos aqui, ele vai fazer as duas. E para você limpar as regras, como você faz? Você vem aqui em limpar regras, e você pode limpar só das células selecionadas ou da planilha inteira. Eu aconselho vocês a usarem só das células selecionadas. Por quê? Porque às vezes você coloca uma formatação condicional na sua planilha e depois você não lembra que aquela formatação condicional está ali. Então, se você acabar tirando essa regra, você vai acabar perdendo aquela formatação condicional que você tinha colocado. Se esse é o seu objetivo, tudo bem. Mas se você quer tirar a formatação condicional de algum lugar e não tem certeza, não lembra, ou então sim, você sabe qual é o local exato onde você quer tirar, é melhor você tirar só pelas células selecionadas. Vou vir aqui, vou tirar vou deixar o formato e vamos para as próximas formatações condicionais. Então aqui você tem todas essas variações e aqui regras dos primeiros e dos últimos. Ele pode fazer os primeiros 10 valores, os primeiros 10% dos valores, todos os valores acima da média, o último 10%. Então, por exemplo, vou formatar os últimos 10%. E aí um texto vermelho. Repara, essas duas células aqui estão em vermelho. Mas, por exemplo, se eu for deletando aqui, olha só, eu deletei o 20. Então agora eu tenho 19 valores. 10 × 19 é 1,9. Mas no caso da formatação condicional, ele sempre arredonda para baixo a quantidade de células que ele vai formatar. Então são células completas. É a porcentagem em número completo, em número inteiro.
Então se eu tenho 1,9 é 1. Se eu tenho 2,1 é 2. Então, se eu devolver o 20, ele vai pintar a célula 2 de novo. E aqui você pode colocar em porcentagem, então, os primeiros 10 itens, por exemplo. E ele pinta todos os 10. Vamos limpar a regra. Vamos aqui, ó, barra de dados. Como é que ele faz a barra de dados? A barra de dados, vocês podem ver aqui que vocês têm... Aqui é basicamente diferenciação de cores, mas todas elas fazem a mesma coisa. Que é o quê? Ele pega o maior valor do seu intervalo, que tem aquela formatação condicional, e atribui como se fosse 100%. Então ele vai pintar a célula inteira. Repara que o 20 está pintado até a célula inteira. E nos outros valores ele faz a proporção e coloca esse gráficozinho desse tamanho. Por que isso é útil? Porque aqui a gente tem uma espécie de um mini gráfico. Então você já, se você tem na sua planilha, se você tem uma tabela, por exemplo, como essa, se você quer atribuir, por exemplo, um mini gráfico já aos seus valores de margem de lucro por produto, você já pode colocar aqui, não tem problema. Você não precisa inserir um novo gráfico com as partes da sua tabela com um gráfico, se você só quer uma representação bem simples daquilo e não tão visual quanto um gráfico. Então vamos lá, vamos para a próxima formatação. Vou limpar aqui. A próxima é a escala de cor. Como é que funciona a escala de cor? É a mesma coisa do que a barra de dados, só que ao invés dele aumentar o dado, ele muda a tonalidade da cor. Então, por exemplo, nessa escala de cor que eu estou selecionando agora, repara, a parte mais embaixo dela aqui é o branco e a parte mais alta dela é o verde. Então significa que o menor valor vai ser o mais branco possível e ele vai mudando a cor gradativamente até o maior valor ser o verde. Que é exatamente o que acontece aqui. Ó. O meu menor valor é 1, é o mais branco possível, o meu mais verde é o 20, o mais verde dessa gradação. Não é o verde mais escuro do Excel, não. É da gradação que você escolheu. E repara que ele vai fazendo isso gradativamente. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um número 50, o 50 vai ficar bem verde, mas repara, as outras vão ficar bem difíceis de diferenciar, por quê? Porque minha gradação de verde vai ser bem pequena, porque ele também é proporcional em relação aos meus dados. Então, o meu máximo de verde é o 50 e o resto é gradativo de acordo com o valor que está escrito na célula. Vou voltar aqui para 18 e vamos voltar à minha regra antiga. Eu posso também colocar conjunto de ícones, que funciona da mesma forma. Só que repara, por exemplo, conjuntos de 3 ícones, ele separa os meus dados em 3 intervalos. E aí o maior terço ele coloca a seta para cima verde, o terço intermediário ele coloca a seta amarela e o menor terço ele coloca a seta vermelha. E quando você tem 4 opções, ele pega os seus dados e divide em 4, divide em 5, enfim. E aqui você pode escolher qual tipo de ícone você quer. As outras opções de regras são você entrando na tabela de regras. E essa aqui é a nossa tabela de regras. Eu sei que ela parece um pouco confusa, mas na verdade é a mesma coisa que a formatação condicional que a gente viu ali nos atalhos. Então aqui você escolhe, por exemplo, você pode mudar a escala, você quer a escala com 2 cores, a escala com uma cor, mas repara, é aquela mesma coisa que a gente viu antes. Ó. O meu menor valor vai ser o mais rosa possível e o meu maior valor vai ser o mais verde possível. Então se eu colocar isso, é exatamente o que ele vai fazer. E aqui ó, eu vou ensinar vocês a editar uma regra. Para você editar uma regra, é só você clicar em gerenciar regra. E aí você vem aqui na sua regra e clica em editar. Você pode excluir ela por aqui também. Editar regra ou adicionar uma outra regra. Se eu quiser, eu posso ter 2 regras aqui nesse intervalo, adicionando por aqui também. Eu vou editar essa regra. E aqui eu posso ter a barra de dados, que é aquela barra que vai crescendo, vai fazer aquele mini gráfico. E aqui você tem um conjunto de ícones também. Você pode escolher qual ícone você quer. Ó, maior do que 67%, maior do que 33%. Repara, aqui ele está em porcentagem, mas você pode mudar o tipo, você pode colocar número, percentil, fórmula, enfim. Tem várias variações, mas o que a gente mais vai usar é esse segundo aqui, que é formatar apenas células que contenham, e usar uma fórmula para determinar quais são as células que devem ser formatadas. Todos esses outros aqui são formas de você colocar aquelas formatações que estavam no atalho, mas aqui é mais completo. Então, formatar apenas valores exclusivos ou duplicados. Vocês lembram que lá tinha valor duplicado. Então, se eu quiser que eu formato só os valores que estão duplicados, é fácil de identificar, por exemplo, quando eu tenho numa lista, eu não quero que 2 valores que eu tenha 2 valores iguais. Você coloca aqui valores duplicados, seleciona a sua lista inteira.
coloco valores duplicados e aí coloco o seu formato numa cor bem chamativa, então, por exemplo, vermelho. Mas, enfim, a que a gente vai usar principalmente são essas duas. Como funciona esse formatar apenas células que contenham? Ele vai formatar apenas, olha só, formata apenas células com. E aqui você pode identificar de acordo com o valor da célula, um texto específico, uma data que ocorre em algum período determinado, então ontem, hoje, amanhã, nos últimos 7 dias, semana passada, enfim. Vazias ou não vazias, com erros ou sem erros. E é isso que a gente vai aplicar na nossa planilha, na nossa tabela, na aba geral, por exemplo. Então, olha só, vocês lembram que aqui, na nossa margem de lucro por produto, a gente tem uma fórmula. E se por algum acaso meu preço de venda estiver vazio, aqui a gente vai ter um erro. Mas eu não quero que tenha um erro na minha planilha. E eu quero conseguir identificar esse erro facilmente para que eu possa corrigir ele o mais rápido possível. Então, eu vou colocar uma formatação condicional nessas células aqui de margem de lucro por produto. Então, vamos lá. Nova regra. As células que contenham o quê? Erros. Se a célula tiver erro, eu quero que ele formate e coloque ela em vermelho. Repara que ele não vai fazer nada, mas se em algum momento eu tiver o erro, ele vai me identificar dizendo que ali tem um erro. E vai ser mais fácil de eu visualmente identificar onde eu tenho que corrigir a minha planilha. As outras opções que a gente tem. Vamos demonstrar aqui as outras opções que a gente tem. São colocar o valor da célula. Então, por exemplo, o valor da célula está entre duas células. O valor de duas células, por exemplo. Então, eu vou colocar entre o valor dessa célula e o valor dessa célula. E aí, essas células eu vou colocar o formato verde. Repara que ele formatou aqui. Eu estou com dois formatos aqui mesclados. Repara que eu falei. Um formato sobrepõe ao outro formato. Eu vou tirar esse segundo formato. Como eu faço para tirar só esse segundo formato sem tirar os dois formatos? Se você clicar aqui, ele vai tirar os dois formatos. Para tirar só aquele formato, eu venho aqui, eu escolho esse e excluo regra. E clico em aplicar. Então repara, ele formatou entre o 10 e o 12, então é inclusivo. Então se aqui for 13, ele vai formatar o 13 também. Eu vou vir aqui, gerenciar as regras. Opa, selecionei o intervalo errado. Vim aqui, gerenciar regras. E aí vem aqui, ó, valor da célula. E aí você pode colocar está entre, não está entre, é igual, é diferente, é maior do que, é menor do que. Enfim, você tem diversas variações aqui que você pode ir testando. Texto específico. Então, contém, por exemplo, eu posso colocar uma célula que contém um valor que está escrito em alguma outra célula. Então, por exemplo, eu vou colocar essa P3 aqui. Opa, repara, vocês viram que apareceu tudo ali. Quando você não apaga a fórmula, ele não substitui. Ele simplesmente coloca por cima. Coloca um mais do lado e às vezes, normalmente, isso tende a dar erro. Então, por exemplo, vou dar aqui e vou aplicar. P3 agora eu vou escrever... Repara, não tem nenhum texto aqui escrito. Então, meu texto contém, não tem conter nada, então ele vai formatar todas elas. Mas se eu escrever, por exemplo, aqui agora, feijão, repara que ele tira todos os formatos, porque nenhuma delas tem escrito feijão. Mas se nessa célula aqui eu escrever feijão, opa, repara, como está junto, ele não formata. Por quê? Porque ele não reconhece que isso aqui é uma única palavra. Mas se eu separo, ele formata. Então, fazendo de novo, se eu junto. Como está junto aqui, mesmo estando junto, ele formata a minha célula. Por quê? Porque ele reconhece que eu tenho o texto feijão contido na minha célula. Então, não importa se ele está junto ou se ele está separado. Então, vamos lá. Gerenciar a regra. Editar. Então, o texto pode conter, começar com, terminar com. E aí que a gente tem as datas que ocorrem. E aí ele vai simplesmente comparar as datas no próximo mês. No último mês, 7 dias, tanto faz. Vazias e não vazias, que também são bem intuitivas. E com erros e sem erros que a gente já aplicou lá do outro lado, na outra aba, na aba geral. A que a gente vai usar agora é isso aqui. É usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Esse daqui é um pouco mais difícil de você aplicar, por quê? Porque você tem que escrever a forma certa. Se você não escrever a fórmula certa,
ele não vai retornar, ele não vai colocar o seu formato. E o que acontece aqui? Formatar valores em que esta fórmula é verdadeira. Então, se o que tiver escrito aqui retornar o valor de verdadeiro, como a gente viu nessas células aqui, ele vai fazer a fórmula. Se não retornar o valor de verdadeiro, ele não vai fazer a formatação. Então, vamos lá. Eu vou deletar isso daqui. E vamos colocar agora uma fórmula lá para a gente conseguir fazer a formatação. Então, gerenciar regras. É essa regra. Editar, usar uma fórmula. Então eu quero que ele formate. Por exemplo, se eu colocar uma fórmula que é sempre verdadeira, então eu coloco igual. Lembra, quando você está colocando fórmula, você tem que colocar o sinal de igual. Igual 1 menor do que 2. 1 menor do que 2 é sempre verdadeiro. Então isso aqui ele vai sempre retornar verdadeiro. Então se eu colocar OK e aplicar, ele vai formatar todas as células. Por quê? Porque 1 menor do que 2 vai retornar verdadeiro para todas essas células. Não vai fazer diferença. Vou apagar aqui esse feijão, deixar só o número. E agora vamos lá. Para outra. Agora, se eu quiser que ele seja baseado em alguma condição, você pode colocar. Se formatar a célula em que essa fórmula é verdadeira. Então, por exemplo, eu vou formatar a célula. Eu vou colocar nessa primeira célula aqui. Essa primeira célula. Não, baseada, desculpa, no valor dessa célula aqui. A B10 igual a 15. Na verdade, eu vou colocar diferente. Diferente menor ou igual. É o diferente no Excel. Então a gente coloca o valor da célula B10. Dá OK. E aplica. Repara, todas as minhas células foram formatadas. E elas estão cinzas. Por quê? Porque esse valor é diferente de 15. Mas se eu colocar aqui 15... Na verdade, acho que eu não coloquei 15. Quanto eu coloquei? Opa. Diferente B10, diferente de B10. Olha só o que eu fiz. Eu coloquei B10 diferente de B10. Então essa fórmula aqui é sempre falsa, porque B10 nunca é diferente de B10. Então não tem o mínimo sentido isso. Porque ele vai sempre retornar falso. Se ele vai sempre retornar falso, eu nunca vou conseguir formatar mais células. Mas era realmente 15 que eu queria colocar. OK. Aplicar. OK. Repara. Tá 15, ele está me retornando falso. Por quê? Porque não é diferente. Se eu coloco 10, ele faz todas as formatações. Então, pessoal, nessa aula a gente vai ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai aplicar esse conceito de formatação condicional na nossa aba geral. E o que eu queria aconselhar vocês também era que vocês treinassem um pouco essa formatação condicional. Se tiver alguma dúvida, é só falar. Mas como é um conceito um pouco mais complexo às vezes e que demanda um pouco mais de treino, eu aconselharia vocês a fazer alguns testes como esses, colocando vários valores, usando na tabela, testando já aplicar na geral. E até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai aplicar a formatação condicional aqui na nossa aba geral. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mexer essa nossa tabela um pouco para o lado, para caber tudo na nossa tela. Opa. 2 colunas para o lado. Repara que eu vou ter que ajeitar aqui o tamanho. Pronto. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar nessa minha primeira coluna, uma coluna de ver. O que significa isso? Nessa coluna, ele vai identificar se eu preciso verificar alguma coisa nessa minha tabela. Então, por exemplo, eu vou fazer com que a minha célula aqui fique pintada de vermelha se o meu estoque real for 0 ou se eu tiver defasagem entre o meu estoque real e o meu estoque previsto. Por quê? Porque se isso não era para acontecer. Se meu estoque real for 0, significa que eu preciso comprar. E se eu tiver alguma defasagem, significa que eu tenho que corrigir aquela defasagem. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é copiar esse formato dessa coluna e colar aqui do lado. E aí depois eu vou colocar a formatação condicional a princípio só na célula 9. Então eu vou vir formatação condicional, nova regra, usar uma fórmula. Que fórmula vai ser essa? Eu vou colocar a fórmula ou se o estoque real for igual a 0, ponto e vírgula, ou a minha defasagem for diferente de 0, eu quero que ele edite. Então, quando você for colocar a célula aqui, você tem que pensar assim. Se isso daqui for verdadeiro, eu quero que ele edite.
Então, se a K9 for igual a 0, eu quero que ele edite. Se a L9 for diferente de 0, eu quero que ele edite. Mas eu quero que ele edite se uma ou outra acontecer. Então eu coloco isso dentro de uma fórmula U. Eu venho formatar. Efeito vermelho. Ok. E agora a gente vem testar. Se a defasagem, por exemplo, for 1, eu vou colocar manualmente, mas depois eu vou apertar Ctrl Z. Está formatando. Se meu estoque real for 0, está formatando também. Vou colocar minha defasagem 0 aqui para confirmar que ele está formatando com os dois. E agora eu dou Ctrl Z 2 vezes. Certeza que a nossa fórmula vai continuar ali. E agora o que eu vou fazer? Vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou vir na formatação condicional, gerenciar regras e vou aplicar essa regra para esse intervalo inteiro. Então eu não quero só na 9, eu quero nesse intervalo inteiro. Vocês viram, eu cliquei aqui e aí selecionei o intervalo. Vou colocar aplicar. E repara o que está acontecendo. Ok. Essa célula aqui está com defasagem diferente de 0, mas ela não está fazendo a formatação. Por quê? Porque na minha regra, repara que quando eu escrevi a regra aqui e selecionei as células, ele colocou esse cifrão, o que significa que ele vai estar fazendo todas as referências aqui a essas duas células, mas eu quero que ele faça a referência seguindo. Como você faz isso? É só você tirar o cifrão. Ele coloca por default o cifrão. Nesse caso aqui, quando você está fazendo formatação condicional e você clica numa célula, então por exemplo, vou vir aqui e vou clicar numa célula fora. Repara, ele sempre coloca o cifrão. E aí você manualmente tem que editar e tirar o cifrão. Então a gente vem aqui, tira o cifrão, dá OK, aplica, e aí está acontecendo exatamente o que a gente esperava. Por quê? Essa célula aqui está 1, mas agora vocês vão ver, olha o que está acontecendo. Essas outras células aqui, ele está pintando de vermelho. Por quê? Porque a minha defasagem está sendo igual a 0. Está sendo igual a 0 aqui. Mas eu só quero que ele pinte de vermelho aqui se a minha defasagem for igual a 0 e não tiver a célula vazia aqui. Tem como você dizer que a célula é vazia. Vocês lembram? Na fórmula, para a gente dizer célula vazia, era a gente colocar essas aspas vazias aqui. E é exatamente isso que a gente vai usar agora para editar a nossa formatação condicional. Então a gente seleciona tudo para garantir que essa fórmula vai estar certa em toda essa coluna. Vem na formatação condicional, gerenciar a regra e a gente edita a regra. E agora vamos lá. Eu quero que ele edite ou se a minha K9 for igual a 0, ok, ou se a minha L9 for diferente de 0. Ele está editando por quê? Não é porque a minha defasagem está 0, é porque o meu estoque está 0. Então, se a minha K9 for igual a 0 e diferente de vazio. E é exatamente isso que a gente vai escrever. Se a minha K9 for E igual a 0, ponto e vírgula, K9 diferente de vazio. Fecha. Repara o que a gente fez aqui. A gente colocou a fórmula E dentro da nossa fórmula U. Então esse aqui é o nosso primeiro teste lógico. Qual é o nosso primeiro teste lógico? Se a K9 for igual a 0 e diferente de vazio, isso aqui vai retornar verdadeiro. Se a L9 for diferente de 0, ele vai retornar verdadeiro. Se ou L9 for diferente de 0, ou isso tudo for verdadeiro, ele vai pintar minha célula de vermelho. Então quando você coloca uma célula dentro de outra, você tem que pensar nela como sendo um único valor dentro daquela outra célula. Repara que ela sempre vai ficar separada por esse ponto e vírgula. Então tudo que está entre o ponto e vírgula e o parênteses, ou entre dois pontos e vírgulas, você vai pensar naquilo como se fosse uma única fórmula. Então pensa. Então vamos de novo. Se o meu K9 for igual a 0, ou o meu K9 e o meu K9 for diferente de vazio, significa que isso aqui vai retornar verdadeiro e, portanto, ele vai formatar a célula. Porque o meu ou vai retornar verdadeiro. Então, vamos dar OK. Aplicar. E agora, tudo que está vazio não fica formatado a princípio. O que a gente vai fazer? Aqui embaixo a gente está sem fórmula. Então, a gente vem, copia essa fórmula aqui. Cola aqui nessas outras fórmulas. Ok, ele vai ficar aparecendo 0. Mas agora, como essa coluna é somente de cálculos e ele já vai me mostrar o resultado dessa coluna, a informação útil dessa coluna é o quê? É eu saber que o meu estoque previsto está diferente do meu estoque real. Isso já me dá na coluna de defasagem. Então, a gente pode ocultar para não ter informação desnecessária apresentada na nossa planilha. Então, vocês puderam ver que esse uso de fórmula dentro de fórmula
Com a formatação condicional já é algo mais complexo, mas é algo que com a base que a gente já teve das outras aulas a gente já consegue fazer. E por essa aula a gente vai ficar por aqui. Eu aconselho vocês a darem uma treinada nesse uso de uma fórmula dentro de outra forma. E uma dica para vocês, para se vocês estiverem tendo dificuldade disso no início, é realmente pegar a prática para você saber como que colocar uma fórmula dentro da outra vai realmente funcionar. Mas uma dica para vocês pegarem essa prática é tentar fazer isso primeiro separado, em duas fórmulas diferentes. Então, por exemplo, a gente vem aqui nessa fórmula e escreve ou... Aí a gente escreve o K9, ponto e vírgula, o GC, o K9, desculpa, o L9 diferente de 0, ou G6. E aí na G6 você vem e escreve E K9 diferente de vazio, ponto e vírgula, K9 igual a 0. E agora está dando falso, mas se você vier aqui e colocar 0, você vai ver que o meu ou está retornando verdadeiro, porque esse meu e está retornando verdadeiro. E aí depois que vocês tiverem certeza que isso está funcionando exatamente como vocês querem funcionar, querem que funcione, você vem aqui, copia só essa fórmula, vem na sua outra fórmula, cola dentro da célula que você escolheu, onde está a sua fórmula antiga. Agora você tem certeza que isso aqui está funcionando, você vem, copia essa fórmula, vem na formatação condicional e cola ela aqui, que você vai ter certeza que ela vai estar funcionando. Por quê? Porque você conferiu que ela estava funcionando. Então essa é uma dica para vocês treinarem. Valeu e até a próxima aula. Então, pessoal, nessa aula a gente vai falar das funções de contagem. Então, vamos lá. A primeira função de contagem que eu queria mostrar para vocês é a função contar, que conta número. Conte num. O que ela faz? Repara que ela calcula o número de células em um intervalo que contém números. Então, se a gente colocar ela aqui, vocês vão ver que ela não vai me retornar nada porque aqui eu só tenho texto. Se eu colocar ela do lado, eu também só tenho texto. Então, repara, não adianta ter um número escrito dentro da célula. A célula em si tem que ser um número. Então, se eu colar nessas outras aqui, vocês vão ver. Ele vai contar todas elas. Por quê? O meu preço de compra, apesar de estar formatado em texto, ele reconhece como um número. Então, ele conta. A minha data, apesar de ter formato de data, vocês lembram que eu falei para vocês? Ele reconhece como um número. Então, ele conta. Meus números ele é reconhecido como número, então ele vai contar também. E a minha porcentagem também é um número só com formato de porcentagem, então ele também vai fazer essa contagem. E repara que não importa o valor, se eu tiver 0 na minha célula, ele também vai contar. Se tiver um número escrito, ele conta. Então vamos colocar aqui, conte num. Vou ajeitar aqui o tamanho. E vamos para a próxima. A segunda função de contagem que a gente tem, que a gente pode usar aqui, é a conte valores. E o que ele faz? Ele calcula o número de células que não está vazia. Então, conte valores. E repara, qual é a sintaxe dessa função? É a mesma do conte números. Você pode colocar um valor, ponto e vírgula, outro valor, ponto e vírgula, outro valor. Então, eu posso colocar, por exemplo, essa célula, ponto e vírgula, essa célula, ponto e vírgula, essa célula, ponto e vírgula, essa célula, enfim. Ou então você pode escolher um intervalo. Você pode escolher intervalo em coluna, pode escolher um intervalo em linha, ou pode escolher um intervalo completo assim. Repare que não faz diferença, ele vai simplesmente contar os valores ali. Mas é mais interessante no nosso caso aqui a gente colocar para ele contar, para ele contar em coluna. Então aqui tem 3, esse aqui é o conte valores. E agora repara o que vai acontecer. Eu vou copiar aqui. Ele vai dar exatamente o mesmo resultado em tudo. Então ele não diferencia se eu tenho ali texto, se eu tenho data, se eu tenho porcentagem. Para ele não importa. Ele vai contar se a célula não estiver vazia. E a gente tem justamente o contrário desse, que é a contar vazio. Então a gente vai vir aqui, contar vazio.
Repara, conta o número de células vazias e o intervalo de células específicas. Quando você não tiver certeza do que uma fórmula faz, você pode vir aqui, abrir, repara que você vai ter essa barra explicando a célula. E aí, para você preencher rápido, como eu faço aqui normalmente, é quando ele tiver azul no nome da célula, você aperta a tecla Tab. E aqui, repara a diferença de sintaxe da fórmula, ou seja, da forma com que a gente tem que escrever essa fórmula. Ela, nesse caso, eu não posso colocar uma célula, ponto e vírgula, outra célula. Por exemplo, eu não posso fazer isso aqui. Uma célula, ponto e vírgula, outra célula, ponto e vírgula, outra célula. Não posso. Porque a sintaxe dele é um intervalo. Então ele só reconhece um intervalo de uma vez. Esse intervalo pode ser uma única célula, pode ser uma coluna, pode ser uma linha, ou pode ser um intervalo de tipo matriz, assim. Mas ele não reconhece se você colocar células separadamente. A gente fecha aqui e repara que ele vai dar exatamente o que falta para eu saber quantas células eu selecionei aqui. Então, por exemplo, a gente seleciona essa quantidade de células aqui. Em 3 células ele tem valor e 6 células elas estão vazias. E se eu colocar algum valor aqui, não importa qual é esse valor, por exemplo, vou colocar um número. Repara, o contar número ele vai aumentar 1, o contar valores ele vai aumentar 1. Por quê? Porque a minha célula não está mais vazia e meu contar vazio vai diminuir 1. Mas se eu colocar um texto aqui, repara, minha contar vazio diminui, minha contar valores aumenta, mas minha contar número não aumenta. Por que essas funções são importantes? Porque a partir dessas funções você consegue tirar informações do seu conjunto de dados. Então, por exemplo, nesse nosso caso, pode ser interessante para mim eu saber qual é o total de produtos que eu tenho. E aí como é que eu vou colocar isso? Vou colocar aqui, total de produtos. E aí eu vou vir aqui, colocar a fórmula. Qual fórmula eu vou escolher dessas fórmulas que a gente mostrou? Você pode escolher contar números e escolher algum intervalo que tenha número, esse intervalo de defasagem, intervalo de margem por lucro. Mas o que eu aconselho? Se você quer saber o total de produtos da sua planilha, você tem que ter a informação que você tem certeza que ela vai ter que estar preenchida, que é o nome do meu produto. Se eu não tenho um produto definido, não tenho o nome dele, significa que eu não tenho um produto ali, não tem como saber que produto é aquele. Então eu vou colocar a função contar valores e vou colocar a coluna dos produtos. E aqui a gente tem que cadastrar 3 produtos. Eu vou dar uma editada aqui para ficar mais visível. E reparem exatamente o que a gente tem aqui na nossa coluna. A gente tem 3 produtos cadastrados. Agora, a gente vai usar isso na nossa aba de clientes. Então, por exemplo, a gente vai fazer o uso agora do contar vazio. Onde a gente vai colocar essa informação? Aqui. Por quê? Porque é importante que eu tenha todas essas informações completas. Então eu quero saber quantas vezes as informações não estão completas, ou seja, quantos cadastros estão incompletos. Então vamos colocar aqui, cadastros incompletos. E a gente vai colocar aqui a fórmula contar vazio, desculpa. E aí vamos selecionar um intervalo. O meu cliente vai ter um nome obrigatoriamente, então eu vou colocar, na verdade eu vou colocar para ele contar vazio tudo isso aqui, qualquer informação aqui que estiver vazia, significa que eu tenho que preencher. Por enquanto a gente tem 0, mas repara, não importa do lugar que eu tirar, ele vai somando 1. Então eu tirei aquele física, ele soma 1, tirei aqui cidade, ele soma 1, tirei um telefone, tirei um e-mail. Repara, não importa o lugar, ele vai contar os meus cadastros incompletos. É verdade que isso daqui a gente não está indo a quantidade de cadastros incompletos, considerando que um cadastro é uma linha inteira, porque se eu tirar 2 valores na mesma linha, ele vai contar 2 vezes. Mas isso a gente vai ver como ajeitar um pouquinho mais à frente. Então vamos voltando para nós termos todos os cadastros completos. Vamos dar uma editada aqui. Então, qualquer informação que vocês quiserem tirar dessa tabela de vocês, basicamente contando os dados que vocês têm, você consegue tirar com essas 3 fórmulas que a gente viu. A diferença, existe outras fórmulas de contagem, como vocês puderam ver quando a gente escreve conte, que são
a Conte C e a Conte 6, que são fórmulas já mais avançadas. Tem essa conjunto cubo também, que retorna o número de itens de um conjunto. Mas enfim, essa Conte C e a Conte 6 são fórmulas mais importantes, são fórmulas muito úteis, ou seja, que você só vai contar se estiver batendo alguma determinada condição que você define. Mas essas fórmulas a gente vai ver um pouco mais à frente no curso. Então, por essa aula a gente fica por aqui. Valeu e até a próxima aula. Bom, pessoal, como a gente falou em aulas anteriores, agora a gente vai trabalhar com a fórmula C do Excel, que é uma das principais fórmulas, se não a mais importante. E para isso eu peguei uma planilha totalmente em branco para a gente não se confundir com o que a gente estava fazendo. Então, se você está seguindo as aulas uma atrás da outra, minimiza o que você estava fazendo, abre uma planilha em branco e a gente vai trabalhar aqui em cima. A gente vai dividir o aprendizado da fórmula C em alguns vídeos diferentes, em pequenas etapas. Basicamente, a lógica é a seguinte. Imagina que a gente está analisando a situação de vendedores dentro de uma loja. Então, vou colocar aqui, ó, vendedor. E aí aqui vou colocar o valor de vendas que ele foi responsável. Então, seria basicamente o vendedor e o quanto ele vendeu. E aí que eu vou colocar alguns nomes. João, Júlia, Ana, Carolina, Marcos e Arthur. Beleza. E aqui os valores de vendas dele. Então, vou colocar, por exemplo, para o João 100, para a Júlia 250, para a Ana 300, Carolina 26, Marcos 55 e Arthur 79. Beleza, são números simplesmente aleatórios para a gente ter um valor aqui para poder trabalhar. E aqui do lado eu vou criar uma nova coluna em que eu vou colocar o bônus das pessoas. Só vou colocar em negrito para facilitar a gente de visualizar e aumentar um pouco o meu zoom aqui. Beleza. Aí repara o seguinte, a lógica que eu quero seguir aqui é basicamente uma lógica de que eu vou dar bônus se a pessoa passou de uma meta ou não vou dar bônus se ela não passou daquela meta. Então digamos, por exemplo, que a minha meta seja 100. O que significa isso? Significa que se a pessoa vendeu mais do que R$100, então esse valor aqui é um valor monetário, se ele vendeu mais de R$100, eu vou dar bônus para ele. Se ele não vendeu mais de R$100, eu não vou dar bônus para ele. E o segredo da fórmula C é que aqui nessa coluna D é o que eu vou aplicar a fórmula. Basicamente eu vou querer dizer o seguinte, ó, João não vendeu mais do que 100, ele vendeu igual a 100, então ele não ganha bônus, não ganha. Júlia vendeu mais, então ela ganha bônus. Ana também ganha bônus. É basicamente esse preenchimento que eu quero fazer, só que eu vou fazer ele usando uma fórmula. Então, a fórmula C a gente coloca igual a C, abre parênteses. E aí ela vai te pedir 3 informações. A primeira é um teste lógico. É basicamente uma comparação. Por exemplo, eu poderia fazer a comparação da célula C3, ou seja, se o valor da célula C3 é maior do que 100. Se você quisesse colocar, por exemplo, maior ou igual, seria o maior e depois o sinal de igual. No meu caso, ele só ganha bônus se for maior do que 100. Então, coloca assim, maior do que 100. Ponto e vírgula. Então, lembre sempre que você pensar nesse teste lógico, você tem que pensar em uma comparação, que é isso que essa fórmula C faz dentro do teste lógico. Aí aqui no valor se verdadeiro, a lógica é a seguinte, se essa comparação aqui for verdade, vai aparecer dentro da célula o valor se verdadeiro. Então, se C3 for maior do que 100, vai aparecer o valor se verdadeiro. Quem tem que ser o valor se verdadeiro? Ganha bônus. E aí repara que eu estou colocando entre aspas esse ganha bônus, porque é um texto que eu estou escrevendo dentro de uma fórmula. Todo texto dentro de fórmula tem que estar entre aspas. Só cuidado que essas aspas aqui é uma aspas dupla. Não serve colocar 2 aspas simples. Apesar de parecer igual para mim, o Excel enxerga de forma diferente. Então, ponto e vírgula agora e o valor se falso. É sempre bom que você preencha tanto o valor se verdadeiro quanto o valor se falso. Então, nesse caso aqui do João, vamos olhar. Se C3 for maior do que 100, ele ganha bônus. Caso contrário, ele não ganha bônus. Então, meu valor se falso é o caso contrário. Ou seja, se essa comparação aqui for falsa, eu vou dizer o que eu quero que apareça na célula. Eu quero que apareça não ganha bônus. Então, é sempre bom você pensar nesse valor se verdadeiro e valor se falso com o que eu quero que apareça na célula se a comparação for verdadeira e o que eu quero que apareça na célula se a comparação for falsa. É exatamente assim que funciona a fórmula C. E aí, repara, se C3 for maior do que 100, ele ganha bônus. Caso contrário, ele não ganha bônus. Agora, se eu pegar essa célula aqui, copiar com Ctrl C, selecionar as outras e colar com Ctrl V, repara que ele já faz a progressão naquela lógica de transposição que a gente aprendeu, né? De arrastar a fórmula para baixo. Olha só, na célula D4, na célula D4, eu fiz a fórmula C e ele me mostra se C4 for maior do que 100, no caso é 250,
então ele ganha bônus. E é justamente o resultado que aparece aqui, que é o ganha bônus. Beleza? Toma só cuidado com algumas coisas. A gente vai trabalhar um pouco melhor a fórmula C, ainda nesse arquivo aqui que eu estou utilizando, nos próximos vídeos, mas toma sempre cuidado, porque aqui você só consegue colocar uma única comparação. Essa é a primeira coisa que a gente vai aprender a tratar de forma diferente. Você não pode fazer algo do tipo assim, ó, 50 menor do que 100, maior do que 100. 50 menor do que C3, maior do que 100. Ele não deixa você fazer isso, nem algo nessa linha aqui também. Você não pode fazer duas comparações de uma vez. Para você fazer isso, você vai ter que usar uma daquelas fórmulas que a gente já aprendeu antes, que é a fórmula E ou a fórmula U. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Até lá! Então, pessoal, continuando aquilo que a gente estava vendo de fórmula C, que a gente viu no último vídeo. Aqui, o que eu quero conseguir fazer agora é não colocar uma meta só, digamos assim, de valor mínimo, ou seja, o bônus tem que ser se o cara vendeu mais do que 100. Eu quero conseguir colocar um valor mínimo e um valor máximo. Por exemplo, ele tem aqui um máximo, vamos colocar, de 200. Ou seja, se o valor foi acima de 200, ele também não vai ganhar bônus. Beleza? Obviamente, se você for pensar em termos de uma loja, normalmente isso não vai acontecer. Mas, para o nosso exemplo aqui, imagine que se a pessoa vendeu mais do que 100, eu digo que ela está com uma quantidade de vendas boas. Se ela vendeu acima de 200, eu acho que ela está pegando vendas de uma outra pessoa que era para estar fazendo a venda no lugar dela. Então, também não quero pagar bônus para ela, caso ela tenha vendido acima de 200. Beleza. Essa vai ser uma das coisas que a gente vai mexer. A segunda coisa que a gente vai aprender, né, nessa aula é como que a gente faz na fórmula C para, ao invés de eu escrever esse número 100 aqui, eu pegar uma célula onde está escrito esse número 100 e onde está escrito esse número 200, que é basicamente aquela ideia de trancamento, aquela ideia de referência absoluta que a gente aprendeu em aulas anteriores. Então vamos passo a passo. Primeira coisa, eu vou reconstruir toda a fórmula C para a gente ver direitinho como que ela funciona. Então, o que eu quero fazer? Eu quero que, quando que esse cara aqui, o João, ganha bônus, ou seja, vai ficar escrito aqui dentro, ganhar bônus. Ele ganha bônus se o valor de vendas for maior do que 100 e menor do que 200. Então, vou botar as duas condições aqui, ó. C. Agora, se fosse só maior do que 100, eu poderia fazer assim, C3 maior do que 100. Mas não é isso que eu quero duas condições. E elas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, ou seja, ele tem que ser maior do que 100 e ao mesmo tempo menor do que 200. Se é ao mesmo tempo, eu vou usar a fórmula E, que foi aquele teste lógico que a gente aprendeu, que faz duas comparações ao mesmo tempo. Então, o C3 tem que ser maior do que 100, ponto e vírgula, e você não pode colocar aqui simplesmente menor do que 200. Tem que ser uma comparação completa novamente, ou seja, C3 de novo, você tem que sim selecionar a célula novamente, C3 menor do que 200. Então, essa é basicamente a lógica do que você tem que fazer. Fecha o parênteses, então aqui eu estou construindo a fórmula E. Lembra que a fórmula E ela vai te dar como resposta ou verdadeiro ou falso. Então, o meu teste lógico ele vai dizer o seguinte, ó, isso aqui é verdade? Quando que isso daqui vai ser verdade? Isso daqui tudo vai ser verdade se C3 for maior do que 100 e C3 for menor do que 200. Se isso for verdade, o que eu quero que apareça na célula? Eu quero que apareça ganha bônus. Beleza? Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, se isso daqui não for verdade, ou seja, se C3 for maior do que 200 ou C3 for menor do que 100, isso daqui não vai ser verdade. Se isso não for verdade, o que eu quero que apareça na célula? Eu quero que apareça não ganha bônus. Então, abre aspas, não ganha bônus. Fecha aspas e fecha parênteses. Repara que se eu der Enter agora, ó, então só exibindo a fórmula de novo. Tenta ver a fórmula com cuidado. Se ficou na dúvida, volta um pouquinho o vídeo e assiste de novo para você entender o que está acontecendo aqui nessa forma. Estou fazendo comparação com dois valores ao mesmo tempo e se ele corresponder às duas coisas, ou seja, se C3 for maior do que 100 e ao mesmo tempo for menor do que 200, ou seja, está entre 100 e 200, ele ganha bônus. Caso contrário, não ganha bônus. Então, posso arrastar essa fórmula para baixo, copio e colo aqui em todo mundo e repara que atualmente ninguém ganha bônus. Mas se eu alterar, por exemplo, o valor da Júlia, botar 175, quando eu der Enter, automaticamente ele muda o valor da minha fórmula C aqui para situação ganha bônus. Então, se você testar isso no seu, ele tem que funcionar perfeitamente. Beleza. Agora, a segunda coisa que a gente ia ver é justamente, nesse caso da fórmula C que eu estou construindo, eu estou escrevendo o número 100 e o número 200 manualmente dentro do Excel. Mas eu não quero fazer isso, eu não quero escrever esse número manualmente. Eu quero selecionar uma célula. Qual é a vantagem de eu selecionar a célula da meta ao invés de escrever o número 100 dentro da fórmula? A vantagem é que se eu mudar aqui, por exemplo, a meta para 150,
automaticamente a minha fórmula aqui vai ser aplicada para todo mundo. Enquanto que se eu escrevo o valor aqui dentro, mudar aquela célula onde está escrito a meta não faz diferença nenhuma. Então, o grande segredo disso é o quê? É eu simplesmente chegar aqui na minha primeira fórmula. Então é como se todas as outras fórmulas se fosse ignorar. Vou ir só na primeira e agora eu venho aqui e mudo. Ao invés de escrever 100, eu vou apagar esse 100 e vou selecionar a célula onde está o número 100. Repara que eu não consigo clicar com o mouse nela, porque o texto aqui está sobre esse valor. Então clico em cima na meta e aperto a setinha para baixo. Mesma coisa para o 200. Apaga aqui o 200, clico aqui numa célula acima e aperto a setinha para baixo. Repara que o roxo fica ali um pouco por trás, dá para a gente ver como que seleciona. Então G3 e H3. E como eu não vou querer arrastar essa fórmula, como assim? Eu não vou querer arrastar. Repara, essa célula aqui já está alterada, mas a D4 eu ainda estou com o número 100 e o número 200. Mesma coisa para de baixo, número 100 e o número 200. Então nessa minha célula D3, o que eu tenho que fazer é copiar e colar para todo mundo, mas antes de copiar e colar, a gente tem que lembrar que quando eu copiar essa célula e colar para todo mundo, esses valores que estão aqui, o vermelho e o roxo, eles vão tender a fazer isso aqui, a descer. E eu não quero. Eu quero sempre comparar com a G3 e com a H3. Então, eu vou vir aqui e vou trancar essa célula, botando o cifrão antes do G e cifrão antes do 3, e a mesma coisa para o H. Agora sim, posso copiar e colar para todo mundo. E aí você vai ver que todas as fórmulas agora estão correspondentes. Qual é a grande vantagem? A grande vantagem é o seguinte, se agora eu disser que, por exemplo, o bônus máximo é de 400, quando eu der Enter, repara que automaticamente a Ana passa a ganhar bônus. Se eu disser que o bônus mínimo é de 70, quando eu der Enter, automaticamente o João passa a ganhar bônus e o Arthur passa a ganhar bônus, porque a fórmula C está tratando isso de maneira correta. Beleza? Então essa daqui foi uma pequena variação da fórmula C, que é dentro do teste lógico a gente fazer mais de uma comparação. Na próxima aula o que a gente vai aprender é, numa outra aba aqui desse arquivo, eu vou criar uma fórmula C que usa outras fórmulas aqui no valor se verdadeiro e no valor se falso. Mas quando chegar na próxima aula, a gente se preocupa com isso. Vamos lá! Bom, pessoal, agora a gente vai para a nossa última aula de fórmula C. Depois de todas essas aulas, a gente vai aplicar a fórmula C dentro da nossa planilha, mas essa aqui é para a gente entender. E nessa última aula, o que a gente vai aprender é como que eu coloco uma fórmula C dentro de outra, ou seja, fórmula C dentro de fórmula C no valor se verdadeiro ou no valor se falso. Para entender isso, eu vou criar uma nova aba, vou aumentar um pouco o zoom dela aqui também, só para facilitar de você visualizar. E vou criar a mesma estrutura que eu tinha feito aqui. Então, eu vou copiar o vendedor e valor de vendas. E vou colar aqui do lado. Vendedor e valor de vendas. Perfeito. E aí, repare o seguinte. Agora que eu coloquei vendedor e valor de vendas, eu vou colocar aqui o bônus da pessoa. Só que o bônus, ao invés de eu escolher aparecer só ganha bônus ou não ganha bônus, ou seja, uma situação de sim ou não, eu vou querer criar uma escala. E a escala do bônus vai ser a seguinte, a escala do bônus. Vou escrever aqui do lado só para facilitar da gente entender. A escala do bônus é, se a pessoa vendeu de 0 a 100, ele vai ganhar 0 de bônus. Se ele vendeu de 100 a 200, eu vou dizer que ele vai ganhar um bônus de 500 reais. E se ele vendeu de 200 ou mais, ou seja, de 200 para cima, aí ele vai ganhar um bônus de 750 reais. Perfeito. Bom, como que a gente vai agora fazer isso, né? Deixa eu só formatar aqui em moeda para facilitar a gente de entender. E agora no bônus a gente vai construir essa lógica. Repara que essa lógica é uma lógica sequencial. Como assim uma lógica sequencial? Basicamente o que eu estou falando é, em uma escala, ou seja, no primeiro degrau ele não ganha nada, no segundo ele ganha 500, no terceiro 750. Sempre que você vai construir uma lógica dessa, que você vai precisar colocar uma fórmula C dentro de uma fórmula C, é legal que você comece sempre por uma das pontas, ou o maior valor ou o menor valor. Mas vamos tentar entender primeiro como que isso vai funcionar. Repara o seguinte, digamos que eu esteja comparando se o valor é maior do que 100, que foi a primeira coisa que a gente fez, que eu tinha construído aqui, igual a se C3 era maior do que 100. Foi a mesma coisa que a gente fez nas aulas anteriores. Aí vamos pensar, se C3 for maior do que 100, quanto que ele vai ganhar de bônus? A sua resposta a essa pergunta tem que ser, não sei. Por que eu não sei? Porque olha só, se C3 for maior do que 100, ele pode ganhar 500, se ele for menor do que 200, ou seja, entre 100 e 200, ou então ele pode ganhar 750 reais se o valor de vendas dele for acima de 200. Então, o cuidado que você tem que tomar é,
Se uma condição não for satisfeita, você poderia até pensar que, eu vou colocar então um E. Se o C3 for maior do que 100 e o C3 for menor do que 200, aí ele vai ganhar aqui os R$500. Beleza, você poderia fazer isso, só que o problema é que você vai ter que criar um outro E depois para conseguir tratar essa condição do 200 ou mais. Tem uma forma, digamos assim, mais direta de fazer isso, que é o seguinte, vamos lá, o caso aqui menor do que 100. Então, eu vou construir a fórmula para esse primeiro caso. Se o valor de vendas for menor do que 100, esse primeiro caso, se o valor for menor do que 100, qual é o valor se verdadeiro? Ou seja, se essa comparação for verdade, se o valor de vendas for menor do que 100, quanto que ele ganha de bônus? Que eu quero que apareça aqui, lembra sempre, o valor se verdadeiro é o que eu quero que apareça dentro da célula se essa comparação for verdadeiro. Eu quero que aqui apareça o valor do bônus. Qual é o valor do bônus se ele vendeu menos do que 100? O valor do bônus é 0, beleza? Essa diferença desse tracinho que está aqui para o 0 é só a formatação da célula, não tem nada a ver com a fórmula. Então aqui tem um número 0 mesmo, que nem eu tinha escrito. Ponto e vírgula. Quem é o valor se falso? Ou seja, se ele não vendeu menos do que 100, quanto que eu vou dar de bônus para ele? Eu não sei ainda. Por que eu não sei ainda? Porque repare, se ele não vendeu menos do que 100, ele pode ter vendido menos de 200 ou mais de 200. Como que eu sei? Não posso dizer. Então aqui eu tenho que criar uma outra comparação. Repare, eu quero tratar uma segunda condição. Qual é a segunda condição? Se ele vendeu mais do que 200 ou menos do que 200. Então, novamente, se o C3 for menor do que 200... João, eu preciso verificar se ele é maior do que 100 nesse segundo caso aqui? Não, você não precisa verificar se ele é maior do que 100 nesse segundo caso. Por quê? Porque se ele fosse menor do que 100, ele já teria parado aqui. Como assim? Vamos lá. Se o C3 for menor do que 100, qual vai ser a resposta que vai ficar dentro da célula? O 0, que é o valor verdadeiro. Se o C3 for menor do que 100, vai ser 0 que vai aparecer na célula. O valor se falso dele vai ser essa outra fórmula C toda, mas aí vamos pensar. Se ele chegou nessa segunda comparação, ou seja, se ele chegou na comparação do C3 ser menor do que 200, o que eu já sei? Eu já sei que ele é maior do que 100, porque se ele não fosse maior do que 100, ele tinha parado a fórmula já aqui, no 0. Então, se ele for maior do que 100, ele já está nesse segundo caso aqui que eu sublinhei. Nesse segundo caso, se ele for menor do que 200, significa que ele é maior do que 100 e menor do que 200. Então, qual é o valor que eu quero que apareça na célula? 500. Ponto e vírgula. Caso contrário, ou seja, caso ele não seja nem menor do que 100, nem menor do que 200, o que eu quero que apareça dentro da célula? Eu quero que apareça o 750. E agora o cuidado que você tem que tomar é que você tem que fechar dois parênteses. Repara que o Excel ele até te mostra, um parêntese está vermelho e o outro está preto. Fechei o primeiro, fechei o vermelho, fechei o segundo, foi o parênteses preto ali do final. Se essa lógica toda ficou um pouco confusa, que eu sei que é uma lógica que a gente vai criando do zero, a gente nunca tinha feito isso antes. A gente vai aplicar isso nas próximas aulas, dentro da nossa planilha, então pode ficar um pouco mais tranquilo. Segunda opção que você tem, volta um pouquinho o vídeo, assiste de novo a explicação da construção de toda essa fórmula que eu fiz aqui, beleza? E se mesmo assim você tiver alguma dúvida, pergunta no espaço para perguntas que eu venho aqui te ajudar rapidinho, beleza? Então agora se eu der Enter, eu tenho o valor de 500. E vamos ver se faz sentido. De 0 a 100, ou seja, se for menor do que 100, ele não ganha bônus. De 100 a 200, com 100 inclusive, né? Então igual a 100 ou maior do que 100 e menor do que 200, ele ganha R$500 de bônus. Então tá perfeito. Se eu arrastar para baixo agora, a gente vê todo mundo. Todo mundo que está entre 0 e 100 não ganha nada. Todo mundo que está entre 100 e 200 ganha 500. E todo mundo que está acima de 200 ganha 750. Beleza? Repara que nesse caso você não tem como pegar esse 100 aqui e selecionar em uma célula, porque aqui está escrito de 0 a 100, não o número 100 especificamente. Mas isso a gente viu como fazer na aula anterior. Então, essas são as três partes da fórmula C. Primeira parte, que foi o primeiro vídeo de fórmula C, é uma fórmula C simples, com nenhuma outra coisa dentro dela. Foi aquela primeira que a gente aprendeu. A segunda é uma fórmula C em que você coloca mais de uma condição aqui no seu teste lógico, que foi o vídeo passado. E nesse vídeo agora a gente aprendeu a fazer uma fórmula C dentro de fórmula C, que é o que a gente chama de um C composto, beleza? Agora a gente vai juntar esses três conhecimentos e aplicar dentro da nossa planilha. Vamos lá! Então, pessoal, nessa aula a gente vai usar a nossa função C na planilha, mais precisamente nas abas calendário e na aba cliente. Então, vamos lá. Na minha aba cliente, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma coluna de fazer contato. E nela vai ter sim ou não.
a gente vai fazer contato com o cliente quando esse cliente estiver demorando mais do que o tempo que ele demorou para fazer a última compra. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou mudar isso daqui para a data da penúltima compra. E vou criar uma outra coluna sendo a data da última compra. E aqui do lado, criar a coluna do fazer contato. Vou ajeitar isso aqui para o lado, para ficar tudo na nossa aba normalmente. Aqui vocês podem ver que está um pouco fora. Pronto. Agora, eu vou copiar esses formatos aqui. Na verdade, vou copiar logo direto ele inteiro. E isso aqui também. Eu deleto esses valores. E aqui eu vou colocar tudo sendo 14 de março. De 2015. Na verdade, eu vou mudar esse ano aqui para 2014, para a gente não ter problema na hora de usar a nossa fórmula, por causa da data do dia atual. Eu já vou explicar isso. Por que eu estou fazendo isso? Porque a gente, para identificar isso, a gente vai usar a nossa função hoje. O que faz a função hoje? A função hoje, ela te retorna o dia atual que você está. Então, por exemplo, se eu colocar aqui hoje, e a sintaxe dessa função é simplesmente você abrir e fechar parênteses. Não precisa colocar nenhum argumento dentro dela. Vocês vão ver, hoje é dia 26 de janeiro de 2015. Então, se eu fosse colocar a diferença para uma data depois, ia dar um número negativo, a gente ia ter problema aqui. Então, vamos lá. Na célula de fazer contato, eu vou colocar uma função se. Eu quero que aqui apareça sim, fazer contato, se a diferença entre o dia de hoje e o dia da última compra for maior do que a diferença entre a última compra e a penúltima compra. O que significa que o cliente está demorando mais do que ele demorou a última vez para comprar. Então, vou colocar aqui se a diferença entre esse valor e o valor da última compra for maior do que a diferença do valor da última compra e da penúltima compra, vai me retornar sim. Caso contrário, vai me retornar não. Está me retornando sim. Eu vou copiar e colar aqui a fórmula em tudo. Repara que eu tenho o erro que eu estou fazendo a referência aqui à célula H6 e eu não travei ela. Então F4 para a gente travar ela. E agora aqui eu posso colar as fórmulas acertando já. Pode ver que está tudo sim, mas se eu vier aqui e mudar para, por exemplo, novembro, ele fica não, como era de se esperar. Então pronto, a nossa fórmula está certinha, era exatamente isso que a gente queria. Agora, para não ficar com essa fórmula aqui, vou pegar a fórmula hoje e vou colocar no lugar do H6. E agora, como eu não tenho mais esse problema da célula travada, eu posso simplesmente copiar e colar nos outros lugares. Pronto. Agora, na nossa aba calendário, a gente vai fazer algo mais complexo. O que a gente vai fazer? O meu objetivo é que a gente consiga que o calendário se atualize de acordo com o primeiro dia da semana que a gente colocar. Então, por exemplo, se no meu mês de janeiro, o meu dia primeiro cair numa terça-feira, eu quero que deletar esses dois números aqui e aqui já apareça dia 1º, aqui dia 2, 3, 4 e assim por diante. Então vamos retroceder aqui para desculpa, avançar uma aqui que a gente voltou demais. E é isso exatamente que a gente vai fazer. A gente vai fazer basicamente o uso da função se, não vai ficar totalmente da forma perfeita. Eu vou explicar quando a gente vai fazendo por quê, mas depois a gente vai voltar aqui para acertar isso. Então vamos lá. Antes da gente já partir para a fórmula, a gente vai fazer essa fórmula em meio que etapas. Por quê? Porque ela é um C mais complexo. A gente vai precisar de vários critérios dentro dela, vários detalhes.
Então a gente vai fazendo em pedaços e vai ajeitando aquilo que não for. E é isso que eu aconselho a vocês. Quando vocês estiverem usando uma fórmula mais complexa, ou vocês forem, por exemplo, usar um C de uma maneira mais complexa, com mais informação, eu sugiro que vocês façam por etapas para vocês não se confundirem se vocês ainda estiverem iniciando. Se vocês já tiverem em prática, já pode colocar direto. Já sabe que aquilo vai dar certo, já pode colocar direto. Mas se não, eu aconselho vocês a fazerem devagar. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é, nessa minha célula daqui, eu vou colocar se essa minha célula da esquerda tiver preenchida, ele simplesmente soma 1. Se tiver 0, esse aqui vai ser o meu primeiro dia. Então, não preciso nem colocar um C aqui, só coloco igual essa célula mais 1. E repara que agora, se a gente for deletando, a minha primeira linha já vai se atualizando corretamente. Então, a minha primeira linha está feita. Agora eu vou para a minha segunda linha. A princípio, eu só preciso fazer a mesma coisa. Então, igual, só que agora puxando daqui de trás, essa célula, mais 1. E eu simplesmente pego isso aqui, essa linha aqui, que está certinho, copio e colo aqui embaixo. Vocês vão ver que vai ficar certinho. Vocês estão vendo que eu estou só copiando e colando para a gente fazer mais rápido. Depois eu ajeito os formatos aqui de borda que estão ficando diferentes. Mas agora o que acontece? Se eu simplesmente colocar isso, vocês vão ver o que vai acontecer no final. Vamos copiando, colando. E agora aqui pegar esse 8, copiar e colar. Opa. Vocês puderam ver que eu tinha o 21 aqui que estava errado, eu já acertei aqui o 21 com a minha fórmula. Mas aqui, ó, eu tenho essas células aqui que estão passando do meu dia 31. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma restrição para ele não passar do dia 31. Que é justamente o que eu quero que ele tenha. Então, vamos colocar uma restrição. E essa restrição, a princípio, eu só precisaria colocar a partir dessa minha célula da quarta-feira aqui. Mas eu já vou colocar em tudo, por quê? Porque, por exemplo, se eu acabar deletando essa minha linha aqui sem querer, eu posso simplesmente copiar essa minha linha aqui de cima e colar embaixo, que ela já vai funcionar normalmente. Não vou precisar escrever minha fórmula de novo, não vou perder minha fórmula. E essa fórmula não vai atrapalhar a minha fórmula das linhas de cima. Então eu já vou colocar ela em todas. Então vamos usar ela aqui embaixo, por exemplo aqui. Então eu vou colocar, se a minha célula anterior for maior do que 30, ou seja, de 31 para cima, eu vou deixar a célula vazia. Caso contrário, eu coloco esse F18 mais 1. A gente copia e vai colando aqui. Pronto, certinho. Agora eu vou copiar e colocar nas minhas outras fórmulas. E reparem que agora, se eu pegar aqui e for deletando, o meu calendário inteiro já vai se adaptando. Só que, reparem, meu dia 31 já está aqui no sábado. Se eu apagar aqui a minha quinta-feira, olha só vou ter 30 dias. Só vou ter 29, só vou ter 28 dias. Na verdade, esse meu último caso aqui não vai acontecer, porque na minha primeira semana, com certeza vai ter um dia. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que a gente vai precisar colocar mais uma linha aqui nesse nosso calendário. Então eu vou puxar essa observação aqui para baixo. Na verdade, eu vou deletar essa observação. E a gente copia essa linha aqui e cola ela aqui embaixo. Vocês podem ver que aqui eu estou com um erro de valor, mas não tem problema. Eu só preciso copiar a fórmula e colar aqui embaixo. E a gente já vai tratar esses erros. O que está acontecendo? Essa linha aqui faz J18 mais 1. Só que o meu J18 é uma célula vazia, então ele está dando erro. Por quê? Porque ele está dando somar vazio com 1. Então, por exemplo, se eu for colocar aqui vazio mais 1, ele vai me retornar um erro. E é exatamente esse erro que ele está me retornando ali. O que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai usar uma derivada da função C, que é a função se_erro. Como é que ela funciona? Se eu tiver um valor erro na minha célula, então eu vou voltar aqui com esse meu valor.
Se eu tiver um valor erro na minha célula, eu posso tratar esse erro. Como vai funcionar? A gente coloca aqui, ó, se erro. E aí aqui, ó, retorna o valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Então ele vai retornar eu quero que essa célula tenha esse valor, ponto e vírgula, e qual o valor que eu quero que ele seja se estiver errado? Vazio. E a minha célula fica vazia. E é exatamente isso que eu vou fazer nessa minha outra célula aqui, só que eu vou substituir isso daqui pela minha célula. Então vamos lá. Se erro, o valor que eu quero que tenha a minha célula. Opa. Tem um parênteses a mais aqui. Ponto e vírgula, vazio. E agora repara que as minhas fórmulas estão todas certas. É de boa prática para em casos como esse, por exemplo, essa célula aqui, se o meu C for validado, ele vai estar tentando somar essa aqui com mais um também. Então pode ser que venha surgir algum erro desse tipo. Então é de boa prática a gente colocar esse erro em todas essas fórmulas, até porque é uma função simples. É uma função que se tiver algum erro ali, ele simplesmente vai ficar vazio, não vai apresentar um erro para o usuário da sua planilha. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Eu vou acrescentar esse erro antes do C. Você pode colocar simplesmente fora, você não precisa se preocupar. Porque esse aqui é o valor da célula, ele vai continuar sendo valor. Ele pode ser uma função, ele pode ser qualquer coisa. Então a gente só está acrescentando essa possibilidade. Se aquilo me retornar um erro, ela vai ficar vazia. E aí se a gente tiver esse caso do erro, enquanto a gente ainda está desenvolvendo a planilha, a gente pode tirar essa fórmula para tentar identificar que erro é esse. Agora eu vou simplesmente copiar e colar nas outras. E agora eu vou colando... Desculpa, eu vou copiar a linha inteira. E colar em tudo. E agora vocês vão perceber que se a gente for deletando aqui, a minha planilha vai se atualizando automaticamente e ela nunca passa do dia 31. E aqui você consegue acertar a sua planilha de acordo com os dias, e esses dias que você deletou, por exemplo, digamos que estamos no mês que começa no sábado, mas mês seguinte vai começar na segunda-feira. Então, se você já deletou isso, não tem problema, você tem essa fórmula aqui. Você vem, coloca, por exemplo, na sua segunda-feira o dia 1, e aí você simplesmente copia a fórmula para os outros dias. Não é a melhor forma de se fazer. Por que não é a melhor forma de se fazer? Porque existe sim uma forma em que o Excel ele reconhece em qual mês você está e ele já preenche, já coloca essa planilha automaticamente de acordo com o mês que você está. Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Aconselho vocês ainda treinarem. Se vocês tiverem dúvida com C, eu vou só ajeitar aqui as bordas da planilha. Mais bordas. Colocar meu contorno com borda espessa. Vocês podem ver que aqui está com formato também, eu vou limpar. E por essa aula é isso. Valeu, até a próxima aula.